Recomeçar a vida não é fácil, mas pode ser bem menos pesado do que você imagina. Vamos falar sobre isso? Eu já precisei recomeçar algumas vezes, mudei de trabalho, mudei de endereço, mudei de cidade, de círculo social, enfim. Eu já tive que recomeçar algumas vezes na vida e eu aprendi algumas coisas e eu mapeei isso para compartilhar aqui com você. Porque eu vejo assim que muitas vezes várias pessoas, né, a maioria das pessoas, quando pensa em recomeçar, vem sempre aquela vozinha assim, sabe, aquela matraca buzinando no ouvido de que mas agora não dá mais tempo de você recomeçar, como assim? De repente vem com esse argumento de que você já não tem mais idade para isso. Se você é mulher, talvez esteja aí entrando na menopausa, na pré-menopausa. No Brasil, geralmente a mulher entra por volta dos 50 anos, é claro que essa idade varia, né? Mas pode ser que você tenha sintomas de, tô mais cansado, tô com algumas dores, alguma coisa ali que não tá legal, porque eu tô entrando na menopausa, eu tô na menopausa. Então imagina se eu vou mudar agora, recomeçar agora. Não dá mais, não tem mais energia. Então a vozinha vem com esses argumentos, vem com uma questão de culpa também. Tá vendo? Mas você agora quer recomeçar, porque lá atrás você tomou uma decisão que não foi legal, que não foi benéfica, que você não conseguiu o resultado X ou Y ou Z, não fez como te disseram aí, tá vendo? Não deu certo. Agora você quer recomeçar, agora é tarde demais. Então, primeira coisa, se livra dessa voz. Educa essa matraca que fica aí, buzinando no teu ouvido. Fala quietinha, quietinha, opa, menos. Deixa aqui comigo, eu tô aqui, autocentrada, eu que tô guiando aqui o carro. Deixa essa buzinação pra lá. Primeira coisa é isso. E aí vamos entrar no processo do recomeço. Eu vou dividir aqui esse vídeo em duas partes para ficar mais simples de entender. Na primeira parte, eu vou te falar aqui 3 coisas que eu identifiquei nos meus recomeços que foram essenciais para que eu conseguisse, de fato, recomeçar. E na segunda parte, eu vou falar de mais 3 coisas que foram ali determinantes para que o recomeço desse certo, tá? Porque tem isso, né? Você vai recomeçar é uma coisa, mas esse recomeço vai funcionar, vai dar certo? Isso já é uma outra coisa. Bom, então vamos lá. Fica aqui comigo na primeira parte. Quais são as 3 coisas essenciais para você recomeçar? São coisas que, na verdade, você precisa estar de acordo e avaliar consigo mesmo antes de recomeçar. Quer dizer, antes de você fazer o movimento do recomeço, você precisa avaliar essas 3 coisas. A primeira delas é o que você não quer mais na sua vida, sob hipótese nenhuma. E aí você pode ter uma lista de coisas que você não quer mais. Então faça essa lista. Pegue lá lápis, caneta ou caderno e liste mesmo. Eu não quero mais isso. O que não tem mais a ver com você? O que você não topa mais na sua vida, o que você não admite mais. Podem ser situações, lugares, contextos, uma profissão ou uma maneira de trabalhar, um tipo de contrato de trabalho, ou ter que acordar em tal horário, ou ir dormir em tal horário, ou enfim, não sei, ou morar em lugar barulhento, por exemplo. Você vai colocando a lista aí de coisas que você não quer mais. Aí depois você vai reler, revise essa lista, porque vai ter uma coisa principal que você, nesse momento atual de vida, você simplesmente abomina, tá? Mas que está acontecendo na sua vida hoje e que de toda essa lista esse é o pior. Esse é o mais forte, é o que nossa, isso aqui só de pensar me dá náusea, me dá uma aflição. Qual é isso? Qual é esse item da lista? Reforce, destaque, sublinhe, coloque uma caneta marcador em cima ali, destaque, né, com outra cor. Você tem que aumentar o volume
do que você verdadeiramente não quer mais na sua vida, para que isso possa ser incômodo o suficiente para te mobilizar a recomeçar. A gente vai ter que trazer o incômodo mais para frente ali. Realmente trazer a força desse incômodo para te ajudar a te impulsionar a recomeçar. Porque tem muita gente que não sai do lugar por conta disso. Porque tem um monte de coisa que eu não quero mais, mas não identifica com clareza o que realmente incomoda, o que tem um peso maior dessa lista. E, portanto, vai levando mais ou menos como dá e não recomeça, né? Vamos para o segundo item essencial para você recomeçar. Aí é o contrário, é o que você quer. O que você quer de fato? Já é o seu desejo, é o teu objetivo. O que você mira? Poxa, eu quero, por exemplo, morar em um lugar que seja mais tranquilo, que tenha menos barulho, que seja mais, de repente até mais afastado, mas que tenha silêncio. Eu gosto de silêncio. Exemplo, coloque aí o que realmente você quer. Qual é a tua prioridade nesse momento atual de vida? Seu recomeço ele tem que ser para te aproximar desse item. No meu caso, quando eu recomecei, a última vez que eu recomecei, a vez mais recente que eu recomecei, nesse item eu coloquei o quê? Eu quero uma vida mais leve. A minha prioridade é essa. Era essa e continua sendo. Então, coloquei na minha cabeça, eu quero uma vida mais leve. Seja na cidade, seja no campo, seja morando onde for, tem que ser mais leve. Seja o trabalho que for, tem que ser mais leve. Essa é a minha prioridade. Outras coisas vêm depois. Isso para mim está no topo. É a minha prioridade, é o meu foco. Se não tiver leveza, eu não quero. Não quero uma amizade que me cobra, não quero uma parceria que só coloca defeitos, só fala de coisas ruins, que não tem nada a ver. Eu quero coisas leves. Eu coloquei isso como prioridade. E você? O que você coloca aí nesse item? Anote. O que você verdadeiramente quer. Não é que você viu do vizinho, do amiguinho, do influenciador. É o que para você faz sentido. É importante ter essa sinceridade consigo. E a terceira coisa essencial para você recomeçar a sua vida é você saber que você precisa mudar a sua mentalidade. Por quê? Porque se você quer recomeçar, isso significa que você vai entrar o quê? Em algo novo, uma fase nova da sua vida. Para que isso aconteça, necessariamente algo em você tem que mudar. Portanto, a tua maneira de pensar precisa mudar. Pode ser que você não precise mudar a sua cabeça toda, mas em alguma coisa específica e importante, você precisa fazer uma mudança significativa na maneira de pensar, para que isso se reflita nas suas ações, no seu comportamento, né? Que o seu comportamento mude e aí você consiga recomeçar. Porque se for para não mudar nada da sua mentalidade, do seu comportamento, então não precisa. Você fica exatamente como está, os resultados vão ser os mesmos, você fica no mesmo lugar, você não recomeça. Tá? Então, é ter de antemão essa consciência de que você precisa mudar alguma coisa na tua mentalidade. Pode ser que muita coisa ainda valha para o momento atual, para o que você quer nesse recomeço, mas sempre tem alguma coisa que você precisa virar uma chave. E você vai ter que identificar isso. De antemão, você não vai saber exatamente o que é, mas você precisa estar aberto para virar alguma chave aí mental para você conseguir recomeçar. Entende? Beleza, então esses são os 3 pontos essenciais. Vamos para a segunda parte agora do vídeo, em que eu vou falar como que se desenrola o recomeço. São mais 3 pontos aí que eles vão dizer se esse recomeço ele tende a dar certo ou não. O primeiro item dessa segunda parte, para você saber se esse recomeço tem um norte, vai dar certo, é você justamente saber se você está indo por um caminho que é pé no chão. Você pode sonhar, você pode pensar, você pode vislumbrar, visualizar, você pode fazer uma série de coisas. Isso é importante, inclusive, porque se a gente não tem
um horizonte, se a gente não tem uma visão mais ampla, a gente também não recomeça nada, não muda, não amplia, não avança, né? Mas você precisa se certificar de que você está com o pé no chão. Ou seja, de que você está fazendo o que precisa ser feito para que esse recomeço aconteça, sem buscar atalhos. Ou seja, você não está mirando em um atalho, em uma fórmula mágica. Você sabe que o recomeço também inclui um certo processo, ou seja, um passo de cada vez. Isso não quer dizer que as coisas vão demorar. Tem gente que recomeça e as coisas já se aceleram, já dão super certo de início, já funciona, já vai para frente, avança muito, que é maravilhoso. Então, pode sim acontecer isso, tá? Não vamos descartar essa hipótese, essa possibilidade. Mas o que você precisa ter em mente é que mesmo as coisas indo mais rápido, mesmo dando tudo muito certo ali, você vai tomando decisões e você recomeça, as coisas se encaixam e fluem, você precisa ter o pé no chão, você precisa fazer o que tem que ser feito em cada momento, naquele caminho que você escolheu recomeçar, essa nova fase de vida, o que você precisa fazer em cada momento? É você também curtir, saborear, experienciar verdadeiramente esse processo no dia a dia. O que eu preciso fazer em cada dia? Ir fluindo com isso, mas sem pegar um atalho, sem achar que você vai apertar um botão e o recomeço ele vai funcionar num piscar de olhos. Então, não pegue atalhos. Entenda também que se você quer que o seu recomeço, a sua nova fase de vida, ela funcione, ela dê certo, ela tenha êxito lá na frente, é importante saber que você está plantando, que você está trilhando, que você está fazendo um movimento que ele é sustentável, né? E aí eu vou emendar aqui com um outro ponto dessa segunda parte do vídeo, com o segundo ponto, que é realmente você sustentar o recomeço. Por que tem muita gente que recomeça, né, entra numa nova fase de vida, toma algumas decisões, dá alguns primeiros passos ali para entrar numa nova fase, para fazer uma coisa diferente, para mudar de vida. Você vê que, nossa, aquela pessoa está ali recomeçando. E de repente a pessoa para e volta para onde ela estava. Ou volta para onde ela morava, volta para a cidade onde ela estava, volta para o mesmo círculo de amizade que ela já tinha identificado que não fazia bem a ela, ou para o relacionamento que era tóxico, ou volta para um trabalho que ela falou que, cara, isso aqui eu não quero mais, não tem mais nada a ver, né? Mas por que isso acontece, gente? É claro, tem N motivos aí, mas o que eu vejo, um deles que assim pesa muito, talvez seja o principal, é que principalmente no começo desse processo de mudança, desse recomeço, quando você está ali dando os primeiros passos, aparece muita gente para criticar, tanto pessoas conhecidas quanto desconhecidas. É claro que as conhecidas, né, têm um peso maior se você tem um vínculo afetivo, emocional com aquelas pessoas. Mas os desconhecidos também podem ter um certo peso, dependendo da sua fase de vida, dependendo do seu momento. De repente você está mais fragilizado, você está sem ter ali desenvolvido tanto a sua autoconfiança, e aí você ouve comentários que não são legais, pessoas que por não entenderem, muitas vezes, a maioria das vezes por ignorância, te criticam ou falam que não vai dar certo, às vezes não é numa má intenção exatamente, mas falam que, nossa, mas isso é arriscado, mas isso não funciona, poxa, fulano já tentou, papapá. A pessoa sempre tem um argumento que parece muito racional para apagar o seu brilho, para te colocar para baixo, e aí você precisa estar imbuída do seu querer, porque quando vier crítica, quando vier comentário contra, quando vierem obstáculos, você está preparada. Pode ser que você ainda deslize, mas você deslizar, você parar um pouco para refletir, você se refazer e continuar é uma coisa normal do processo. A gente é humano, a gente não é perfeito, a gente está
se construindo, se reconstruindo o tempo todo, não é mesmo? Então a gente pode bambear assim, mas nós trupica, mas não cai, entendeu? Como diz a música, é continuar, né? Agora, se você não tá certa do que você quer, você pode ir nas ideias de pessoas que não tem nada a ver. E no fim das contas acontece o quê? Essas pessoas vão cuidar da vida delas, de repente você nem tem mais contato, e você ficou com o seu projeto, com o teu recomeço pelo meio do caminho, porque você deu ouvidos a quem não tinha nada a ver, a quem não deveria dar. Quer dizer, a vida delas foi para o lugar que elas queriam, ou de repente nem foi para o que elas queriam, mas elas estão cuidando da vida delas. E você não está cuidando da sua. Você está deixando a sua vida ali no limbo. Desistindo do teu recomeço, deixando o teu projeto para lá. Quer dizer, esse segundo ponto aqui é essencial. Você precisa sustentar o que você decidiu, para que esse recomeço ele possa continuar, ele possa seguir, ele possa ir para frente. E o terceiro ponto que eu vejo que é fundamental também para você conseguir com que o seu recomeço tenha sucesso, gere o resultado que você espera, ou resultados bons, às vezes não é exatamente o que a gente espera, mas pode ser até melhor, não é mesmo? Esse terceiro ponto é você olhar para o seu recomeço e você compreender no seu mais profundo, é uma compreensão interna, ela não é simplesmente racional, mas é uma compreensão profunda de que você está renascendo. E renascer, primeiro que não é para qualquer um. Tem gente que só nasce e morre. Já percebeu isso? Tem gente que ao longo da vida nasce, cresce, envelhece e morre. Tem gente que nasce, depois cresce, renasce, depois renasce de novo, renasce várias vezes e aí depois é que morre. Então, primeira coisa, se você pretende de fato recomeçar a sua vida, saiba que o recomeço é o renascimento. E o renascimento, primeiro, não é para qualquer um. Não é qualquer um que está disposto a renascer. Então você já é alguém que não é ali tão comum. Apesar da gente ser comum também, né? Não estou falando que somos exatamente especiais, mas entendeu que recomeçar não é para qualquer um. E a outra coisa é que esse renascimento, ele demanda necessariamente uma paciência sua, uma compreensão dos seus detalhes, dos seus porquês, dos seus quereres, das suas características, e de você saber lidar com isso, dançar com isso, bailar com isso e encarar o processo que isso requer. Ai, como assim? Meio confuso. Vamos fazer uma analogia simples com um nascimento mesmo de um ser humano. Então, um feto, o bebezinho estava lá na barriga da mãe dele, estava quentinho, estava gostosinho, ficou lá 9 meses. Chegou um momento que não tinha mais como crescer ali. O que fizeram? O parto. Então, ele foi expulso daquele útero, daquele quentinho, aconchegante, maravilhoso, recebia a comidinha ali, estava tudo tranquilo, às vezes nem tão tranquilo, né? Mas estava acomodado. E ele teve que sair, foi um susto, ele chorou, deu um medo, foi uma coisa assim. Ai, ele ficou estressado, entrou em apuros. Já percebeu que nascer, vir ao mundo é traumático? É traumático. Por melhor que seja o parto, é traumático, gente. Então, pelo menos na maioria dos casos, né? Existem partos que não são tão convencionais, que são mais amigáveis, né? Tem gente que faz isso maravilhosamente bem também, que sabe acolher a mamãe, o filhinho e tal, sabe como fazer. Mas vamos colocar que na maioria dos casos é traumático. O nascimento, vir ao mundo é traumático. Então, quando você está fazendo um processo de recomeçar a sua vida,
Você precisa ter em mente que você está acessando um novo mundo, você está renascendo. Então tenha paciência, porque pode ter algum trauma envolvido, pode ter alguma coisa chocante, pode ser, sabe, aquele... De repente você ficou assim mais acelerado, você ficou mais tenso, mas é momentâneo. Você está buscando mais leveza, é momentâneo esse processo, mas você precisa ter o acolhimento, o carinho consigo, o respeito ao seu ritmo. Você está renascendo. Recomeçar a vida é renascer, é deixar o seu eu antigo se imbuir do seu novo eu, da sua nova fase, com tudo que tem de novidade e também de aprendizagem. Isso é um grande desafio, mas pode sim ser benéfico, né? No final sempre é benéfico, mesmo que o resultado não seja o que você esperou, mas é benéfico se você observa essas questões que eu te apresentei aqui no vídeo e se você topa levar à frente, dar a continuidade necessária, sempre mirando no que você acredita, no que faz sentido para você. Dessa forma, o renascimento, o recomeçar, sempre vai ser benéfico. Mesmo que lá na frente tenha um outro desfecho que você não gostaria, sobre alguma coisa que você não pode controlar. Você vai ter expandido o seu mundo, a sua visão, o seu universo. Você vai ter agregado mais riqueza para a sua vivência aqui nesse mundo. Você vai ser uma outra pessoa. Então, renascer, gente, recomeçar, envolve isso tudo. E muito mais, né? Eu quis resumir aqui, esses para mim são os pontos-chave do recomeço de vida. E eu tenho certeza que se você anotar, se você refletir sobre isso, vai te ajudar muito a recomeçar a sua vida. Eu desejo que seja um recomeço incrível, bem na medida, bem condizente com quem você é, com quem você deseja ser. Afinal de contas, a gente quer o quê? Uma vida mais leve, principalmente depois dos 40. Até o próximo vídeo.